Fica de pé mesmo. Gostaria de ler para a igreja de Levítico, capítulo 23, verso 9 até o verso 14. Amém? Levítico, está lá no começo da Bíblia, irmãos. Depois de Êxodo. Amém? Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo 23, verso 9 até o 14. Amém? Eu estou lendo, a igreja vai acompanhando. Amém? O título aqui, colocar no título no versículo 9, diz as primícias. Não sei se na sua Bíblia tem. Versículo 9 diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassadas com azeite, para a oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, e quando o 4º de vinho. E não comereis pães, nem trigo tostado, nem espiga verde, até aquele mesmo dia em que o trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Amém? Somente até aqui, irmãos. Eu quero apenas, no decorrer do culto, eu tinha no meu coração de falar sobre dízimos de ofertas na hora antes da oferta. Mas o culto caminhou de forma diferente e não foi exatamente o que eu planejei. Então, eu pedi ao Senhor que me confirmasse essa palavra que eu tinha no meu coração. Se fosse da vontade de Deus, eu falar para a igreja e ela vai alcançar quem tiver que alcançar, inclusive eu sou o primeiro. Amém? E a palavra estava no livro de Malaquias, por isso eu pedi confirmação a Deus. E saiu aqui em Levíticos, capítulo 23, que vai falar sobre exatamente a oferta e as primícias. E ofertas sem defeito, ofertas de qualidade, vamos falar assim, né? Até que no livro de Levítico nós vamos ver que Deus ele não está pedindo, isso aqui é uma exigência. Deus ele exige do seu povo, o povo que ele tirou da terra do Egito, e aqui fica bem claro que eles não estão ainda na terra prometida, eles estão caminho à terra prometida. Moisés está passando a lei de Deus, está passando as leis cerimoniais, está passando para o povo tudo aquilo que Deus exige, para que esse povo que foi separado e escolhido servisse a Ele e o adorasse, ofertando dessa forma. Então a gente vê aqui que Deus, Ele diz que quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, ou seja, Deus garante que a terra será do seu povo. Não é algo que pode acontecer se dá certo. Não existe o se aqui. Deus está dizendo, você vai entrar na terra que eu prometi que vos daria. E quando vocês entrarem na terra, assim me servireis. É isso que Deus está querendo dizer. Então Deus diz aqui: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega. O que é cegar? Plantar, né? Plantar, esperar o tempo da colheita e cegar, colher aquilo que cada fruto da sua árvore deu. Então, quando cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ou seja, vai separar a primícia, aquilo que sai de melhor, o primeiro,
e vai trazer ao sacerdote. É uma oferta. E ele moverá um molho perante o Senhor para que sejais aceito. Deus primeiro aceita a oferta. Tem essa questão, né? Ou o ofertante. Na verdade, dá na mesma. Quando o ofertante quando Deus não aceita o ofertante, é porque a oferta já é péssima. Deus não aceitou nem a oferta nem Caim. Nenhum dos dois foi aceito. Porque nós colocamos muitas dessas questões. Deus primeiro aceita o ofertante. Só que se o ofertante não é digno de ofertar, você acha que ele vai fazer uma boa oferta? Você acha que a Bíblia mesmo diz, pode sair um fruto bom de uma árvore ruim? É impossível, não é verdade? É impossível. Então Deus está dizendo aqui que para que eles fossem aceitos, aquela oferta tinha que ser uma primícia aceitável ao Senhor. Deus receberia a oferta e aí aceitaria o ofertante. Então diz aqui que o versículo 11 diz assim: e ele moverá um molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote. E no dia em que o moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de um ano, em holocausto ao Senhor, um cordeiro perfeito de um ano. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, 1/4 de um hin. Além da oferta, ainda tinha uma libação que era para melhorar a oferta. O apóstolo Paulo, quando estava preso, sabia que ia ser decepado a sua cabeça. Na carta a Timóteo, ele diz: olha, eu já estou para ser oferecido como libação, como uma melhora à oferta que Cristo já deu. Mais ou menos assim, um vinho para ser derramado sobre a oferta que já é perfeita. Então aqui a oferta é uma oferta perfeita, um animal perfeito de um ano, as primícias daquilo que eles colheriam e ainda uma libação, uma medida de vinho sobre a libação, para que Deus aceitasse. E não comereis pão nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que o trouxeres a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Deus está dizendo aqui que não existe um tempo para acabar. Deus sempre vai receber oferta, e a oferta que Deus quer é uma oferta perfeita. Deus nunca vai aceitar uma oferta imperfeita, irmãos. Nunca. Porque a Bíblia diz que Ele é santo e não aceita nada que não seja segundo aquilo que Ele exige, como o nosso irmão Gilberto falou aqui. Então aqui, irmãos, está bem claro. É lógico que aqui, bem resumido, se nós lemos o livro de Levítico, vai ficar muito mais claro o que Deus quer. Qual é o problema para a gente adiantar? Por isso eu podia falar, se o senhor quer que eu fale sobre isso, me confirma. E é uma confirmação muito clara, irmãos. Porque no livro de Malaquias, o tema do livro é uma disputa, uma acusação de Deus contra um povo que está trazendo um lixo para ofertar no altar de Deus. Essa é a acusação de Deus. O profeta Malaquias profetizou depois que o povo voltou da Babilônia. O povo ficou exilado na Babilônia 70 anos. Deus trouxe eles de volta para a sua terra, como tinha prometido. O templo foi reconstruído e a adoração a Deus voltou a acontecer no templo. O problema é que aqueles que estavam vindo adorar a Deus estavam adorando a Deus como que de aparência, trazendo a Deus qualquer coisa. Eu vou ler, não todo o capítulo, o livro merecia ser lido todo, mas eu vou ler apenas alguns versículos, amém? Versículo 7 do capítulo 1 diz assim, ó: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Estão desprezando a mesa do Senhor, dizendo: olha, nós trouxemos aqui um pão imundo, colocamos no altar de Deus, e quando Deus reclama, falamos: mas peraí, o que eu estou trazendo de mais de errado para você? Deus diz: nisso que vocês estão dizendo, estão colocando a minha mesa como desprezível, algo que não tem nenhum tipo de valor. Versículo 8 diz assim: porque quando trazeis animais cegos para o sacrifício,
não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo não faz mal? Ora, apresente-o ao príncipe, terá ele agrado de ti? Está dizendo ao povo, vocês trazem ao meu altar animal coxo. O que é um animal coxo? Ou ele nasceu com defeito, ou durante a sua vida ele sofreu uma queda, ou um animal tentou caçar ele e ele saiu dali com defeito. Ou cego, ou algum tipo de defeito. E Deus, no livro de Levítico, você vai ler e vai ver que Deus não aceita um animal que não fosse perfeito. Porque esse animal simbolizava o próprio Filho de Deus, que iria morrer em nosso lugar, sendo perfeito. Era um símbolo. Deus não podia aceitar uma oferta como que fosse o Filho de Deus, algo impuro, algo defeituoso. E esse povo que já voltou da Babilônia, que já sofreu o castigo de Deus, mais uma vez volta a errar, oferecendo a Deus qualquer coisa. E Deus diz aqui, oferece ao príncipe. Irmãos, quantas das vezes nós tentamos agradar a homens e não nos preocupamos em agradar a Deus? Nos preocupamos com o que os homens vão pensar de nós, mas não pensando no que Deus vai pensar de nós. E Deus diz aqui, leva ao príncipe, vê se ele aceita. Porque o povo também tinha que pagar impostos. E os impostos não era qualquer coisa que se recebia. Você tinha que pagar coisas boas para aqueles que estavam governando. E Deus fala, leva lá para o príncipe esse animal que você trouxe aqui. Leva um pão para ele, para ver se ele aceita. É uma discussão, parece até que Deus está falando ali, assim, como que numa discussão mesmo. E é interessante que o livro de Malaquias parece mesmo uma discussão. Deus fala e parece que o povo responde. E é um diálogo entre Deus e o povo. Deus chamando o povo para conversa e dizendo, vamos conversar, vamos ver quem é que tem razão. Porque vocês estão reclamando. Vocês estão reclamando. Olha só, eu vou ler aqui no instante para ver se a gente chega bem nesse versículo. Agora, pois, versículo 9, agora, pois, suplicai o favor de Deus e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas para que não acenda debalde o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer de vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível, e dizeis, eis aqui que canseira, e o lançares ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Ofertas que não são aquilo que Deus pediu. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando mentimos a Deus, irmãos. Existem muitas maneiras de entregar a Deus qualquer coisa. Nós podemos ser perfeitos em uma parte e falhar em outra. Não é verdade? É por isso que ninguém deve julgar ninguém. A Bíblia não permite, porque não temos autoridade para isso. Eu não estou aqui julgando ninguém, é a Bíblia que está dizendo. Nós podemos ser perfeitos e ser dizimistas em tudo, como Jesus, lá no livro de Mateus, diz para os fariseus, vocês dão dízimo até do cominho. Vocês devem fazer isso, mas também devem fazer as outras coisas. Porque se você acerta em uma e erra na outra, ele errou tudo. Quando nós podemos fazer algo para Deus, algo, estou falando de dinheiro, estou falando de algo para Deus e não fazemos, a Bíblia diz que quando podemos fazer o bem e não fazemos, cometemos
Então Deus, ele aceita oferta, mas oferta perfeita, de coração. A Bíblia diz que Deus aceitou Davi, não porque ele era bonito e nem maior, mas porque ele era verdadeiro naquilo que fazia para Deus. Então aquilo que nós ofertamos a Deus nos irmãos, Deus não aceita mentira, irmãos. Eu já contei aqui, vou contar mais uma vez. Eu me lembro de uma certa feita que alguém chegou para mim, um líder, um pastor chegou para mim e falou assim: você acredita que fulano de tal fica chateado porque ele quer que eu leve o nome dele para o ministério para se levantar do obreiro? Eu falei: mas por que não leva? Porque talento a pessoa realmente tinha. Buscava muito conhecimento. Eu vou te falar, era difícil de conversar, porque é aquela pessoa que sabe mesmo. Anda com livros e livros debaixo do braço. Ele falou: só que ele mexe no dízimo. Ele ganha X, e como ele sabe que o ministério não levanta obreiro que não é dizimista, então ele ganha X, mas dá Y, só para ter o nome no livro e poder entrar no hall de obreiro. Deus não aceita, irmãos. Deus sabe quanto você ganha. Deus sabe se você pode vir para a igreja. Deus sabe quando você pode e quando você não pode. Você não engana ninguém. Eu não engano ninguém. Ter título de obreiro, de pastor, isso não é nada, irmãos. Para Deus isso não é nada. Aqui o que Deus está dizendo através do profeta? Quem dera tivesse alguém que fechasse a porta do templo, para que não acendesse a lenha aí no altar, para que não queimasse a oferta de balde à toa, perdendo tempo, me chateando. Deus, ele nunca vai chamar o seu povo, irmãos, para conversar, para que seja por mal, mas sempre por bem. Sempre por bem. O profeta aqui está trazendo a verdade, irmãos. Se não for a verdade, não há mudança de vida. Bater tapinha nas costas e dizer: olha, vai melhorar, calma, vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Se não houver arrependimento da minha parte, da parte da igreja, se não voltarmos atrás e voltarmos a trilhar o caminho que Deus ensina através da sua palavra, não vai dar certo, irmão. Se der certo, Deus não é verdadeiro. Olha o capítulo 2, que interessante. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Quando a gente vai lá para o livro de Ageu é um profeta que Deus levantou para tirar o povo de dentro de casa. Porque Ageu é um profeta que começou a pregar após o exílio, mas muito próximo do povo ter voltado. E o povo volta, tem uma dificuldade para construir um templo. Não dá tempo da gente explicar tudo agora. Existe um povo que mora nas regiões, quer construir o templo, mas eles não podem, eles não são vamos dizer assim, não são crentes, não podem participar das coisas de Deus, porque adoram outros deuses, enfim. E existe uma dificuldade, a obra é paralisada durante 15 anos. Deus mandou construir o templo, mas como houve dificuldade, o povo disse, olhou para o outro e falou: rapaz, como está tendo muita dificuldade, eu acho que não é tempo de construir ainda a casa de Deus. Então, a Bíblia diz que cada um começou então a se preocupar com a sua casa. E a Bíblia ainda fala assim, que eles construíam e estucavam as suas casas. Estucar é rebocar, dar acabamento, deixar bonito, confortável. E todo mundo dentro de casa de boa, e a casa do Senhor lá, largada. E a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ageu. E o profeta vai lá e fala: olha, sai de dentro de casa, sobe o morro, vai pegar madeira, vai pegar o material, levanta a obra do Senhor. É tempo de levantar a obra do Senhor. E ele diz: vocês não estão sendo abençoados. Vocês trabalham muito e recebem pouco. Comem, não se fartam. Vestem, mas não se aquecem. O salário que vocês pegam e trazem para casa, Deus
Aí ele fala assim, é como se colocasse num saco furado. Você já perdeu dinheiro, irmãos? Ou coisa chateada que a gente fica, a chateação é você perder o dinheiro. Outro dia lá no Brasil, eu perdi 100 reais. Eu falei, meu Deus do céu, perdi o dia, perdi 100 reais. É muito triste, irmão, a gente fica chateado. Não é verdade? Dizer que não, irmão, tá tudo bem, isso é material. Quer ter alguém aqui que perde 100 pontos e fica feliz. Ninguém fica. 10 reais já fica, né, irmão, chateado. E o profeta diz, vocês pegam um salário bom no bolso e esse bolso está furado. E Deus ainda vai piorar dizendo assim, e o pouquinho que vocês trazem para casa, eu assopro. E vocês não vão prosperar, porque vocês abandonaram a minha obra. E o profeta convida o povo a fazer a obra de Deus. Malaquias aqui, irmãos, está chamando o povo de volta para Deus. E ele fala para os sacerdotes aqui, as suas bênçãos serão amaldiçoadas. E depois ele já replica, não, já estão sendo amaldiçoadas. Porque, irmãos, eu dei um testemunho aqui domingo passado. Você pode trabalhar em 3 empregos, irmão. Pode arrumar 4. Se for possível, arruma 5. Eu trabalhava em 3, irmãos. Ainda pegava uns bicos para fazer. Só trabalhava. Além de tudo, ainda tinha a chateação que era chegar em casa e minha esposa estava com a cara desse tamanho. Porque não tem mais marido. Eu falo, não tem, né? Você é um trabalhador que precisa trabalhar. Mas Deus não está nesse negócio, mas eu vou vencer. Não vai vencer, irmãos. Como eu não venci? Aleluia! E brigar em casa. Rapaz, olha, eu vou te falar. Quando nós somos testados na área da saúde, parece que a família se une. A comoção na família. E aí assim, agora falta dinheiro para você, né? Ah, o corpo, irmãos. O negócio fica pequeno em casa, porque se faltou dinheiro, um outro começa a acusar o outro e a coisa não fica fácil. E eu trabalhava demais. E a culpa era minha. Trabalhava demais, mas não trabalhava para fazer algo para Deus. Era algo para mim. Estava rebelde contra Deus. Deus disse, pode colocar o dinheiro no bolso, eu rasgo esse bolso. Não vai dar certo. E Deus está dizendo aqui, olha, as suas bênçãos, porque você se afastou de mim, estão sendo amaldiçoadas. Irmãos, nós temos que não olhar para a palavra de Deus e falar assim, poxa vida, que palavra é essa? Não, a gente tem que falar, Senhor, graças a Deus, obrigado por o Senhor está falando comigo. Me ajuda a me consertar, me ajuda a me colocar no lugar, Senhor. Me ajuda a caminhar do jeito certo. Sejamos, pois, justos com Deus e Ele é justo para todos, irmãos. Deus é justo. Deus é justo, irmão. É impossível que Deus não seja justo. Não dá tempo, eu vou ler o capítulo 3 a partir do versículo 7. Que isso aqui é muito emblemático, porque quando você dá oportunidade para alguém falar de dízimo e oferta num susto, que ele não preparou nada, e lembra de Malaquias 3, a partir do versículo 7 em diante aqui, ele resolve o problema dele. Né? Porque vai falar sobre exatamente isso. Malaquias 3, a partir do versículo 7, diz assim, ó, desde o dia dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que o havemos de tornar? Você vê, irmãos, que Deus convida e nós sempre, ao invés de obedecer, colocamos um questionamento. Mas o quê? Estou fazendo tudo certinho. Bom, Deus nunca vai repreender ninguém sem causa. Justamente porque Ele é justo. Deus está convidando, olha, se torne para mim e eu tornarei para vós. Se eu não me engano, está no livro de Crônicas, eu não me lembro, mas diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados. O problema é o pecado entre nós e Deus. É só esse o problema. E Deus convida a sua igreja. Tornai vós para mim. E eu me tornarei, irmão, já pensou como se Deus virar para nós e falar assim, estou a seu favor. Rapaz, não tem um time que perde. Não tem como perder, irmãos. Davi sempre que ia para uma batalha, ele falava, chama o nome de Deus, vamos consultar o Senhor.
Se o Senhor disser que vai na batalha conosco, iremos. Se Ele falar que não vai, não vamos, porque não tem vitória. Não tem vitória. Quando Davi teve a sua família e toda a família dos seus soldados ali em Ziclag, um lugar onde eles estavam habitando, foram levados. Quando Davi foi lutar contra o seu próprio povo, e Davi volta, e quando chega ali, o povo tinha sido levado, levaram tudo, mulher, criança, levaram tudo. A Bíblia diz que primeiro choraram bastante, e depois olharam para Davi como ele era o líder, o responsável, queriam matar Davi. E a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, chamou um homem de Deus e falou: consulta ao Senhor. Pergunta se o Senhor vai conosco e nos entregará eles nas nossas mãos. O homem de Deus consultou o Senhor e o Senhor falou: vai e tudo resgatará a vós. E Davi se levantou animado e foi. Assim como Deus disse, aconteceu. Não tem uma guerra que pode ser perdida se Deus está ao favor daquele que está na batalha. O problema é que nós queremos ir para a batalha todos consertados e que Deus venha conosco. Você entra numa batalha com alguém quando você percebe que o negócio está todo errado. Você entra, alguém fala: vamos ali resolver o negócio. Tem uns caras ali folgados, e os caras folgados e queria pegar ele. Aí você pergunta primeiro: mas tá, o que aconteceu? Se você perceber que ele está errado, você vai? Não vai. Porque ele não tem causa ganha. Não será justo. Você será um injusto atacando alguém que estava certo. Está entendendo? Então Deus não vai com uma batalha, irmão, se nós não nos voltarmos a Deus e falar: Senhor, luta a minha causa. Lute por mim, vamos comigo nessa batalha. Nós queremos ser abençoados, irmãos. Eu sempre digo isso aqui. Queremos ser abençoados, mas não queremos obedecer o Deus que pode dar a bênção. Versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? É possível, irmãos, alguém roubar a Deus? É possível roubar a Deus? É possível ou não? É possível. É possível. Dá para roubar. A Bíblia diz aqui bem claro: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Deus, através do profeta, vai responder: nos dízimos e nas ofertas aos sábios. Aquilo que eu disse que aquele obreiro que eu contei agora aqui fazia para tentar entrar. Está um cheiro forte, né? Misericórdia. Liga o ventilador aqui, alguém? Por favor. Liga isso aqui, mano. Esse gás aí tem que ligar para empurrar para fora. Então, daqui a pouco eu vou começar a falar coisa com coisa aqui, mano. E quando a gente fala, a gente respira muito, né? Lá dentro, esse cheiro é misericórdia. Como diz o outro, não é muito, não. Vai ser tinta bela, né? Como que nós podemos, como que nós podemos roubar a Deus, irmãos? Aquilo que eu disse agora, irmãos. O abençoado, ele fazia consciente, não era um engano, não era sem querer. Você sabe que existem dois tipos de crime. E você é julgado de acordo com o tipo de crime. Se você passar de carro e atropelar alguém por acidente, você não viu e a pessoa desatenta e você atropelou, machucou ou matou, vai ser levantado uma investigação e vai dizer: foi um crime culposo. Culposo é que ele não teve culpa, foi um acidente. Mas se puxarem pelas câmeras e ver o seu carro se desviando, você aumentando a velocidade para atropelar aquela pessoa, vai ser julgado de outra forma. Dirá: não, peraí, não foi um acidente. Esse crime foi doloso, ele sabia o que estava fazendo, ele queria fazer aquilo. Então ninguém engana a Deus. Então aquilo que eu disse que aquele rapaz fez é um pecado doloso. Estou tentando enganar a Deus. Então se o de Deus era 10, eu vou dar apenas 3. Mas como ninguém sabe o que eu ganho, então eu vou entrar, conquistar aquilo que eu preciso, vou fazer parte do hall aí de obreiros, vou ter status, andar lá na beca, né? Ser convidado para chamar aqui para cima, aqui, aquela coisa toda. Status, irmãos, que para Deus não quer dizer nada. Nada. Só que a Deus não engana. E Deus diz: você está me roubando. Você devia trazer X, você está trazendo Y.
Leve isso daí lá, os seus chefes. Trata o seu chefe dessa forma. Quando o seu chefe te perguntar por que você chegou 10 minutos atrasado, fala para ele: ué, e aí? Se amanhã eu quiser, eu chego 20. Faz isso. Porque você sabe que quando você rouba o tempo do trabalho, também é roubo. Na verdade, não se chama roubo, mas tem uma outra palavra, que é defraudar. É tirar de pouquinho, ninguém percebe. É como se Deus dissesse aqui: faz isso com o seu chefe. Pagando a conta de luz, só 90. Em vez de 100, que é o valor que veio lá na fatura, paga só 90. E você vê quanto tempo você vai ter luz. Vamos ser justo. Eu gosto de pregar a palavra porque a Bíblia diz. A Bíblia ensina isso. Que nós servimos a um Deus santo, justo, que não tem o culpado por inocente e muito menos o inocente por culpado. Então o que ele está dizendo aqui? Eu vou parar, eu vou honrar Deus. Deus disse: sim, vocês me roubam nas ofertas e nos dízimos. Porque as ofertas que eu exijo são animais perfeitos, são as primícias da terra. E vocês me trazem o resto, animais cegos, coxos, e acham que estão me adorando. E depois querem que eu abençoe. Deus é justo, irmãos, muito simples. E Ele vai abençoar, irmãos. Você vê que Deus ele corrige e sempre dá a palavra de um caminho inverso para ser abençoado. Porque olha só: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Depois faça prova de mim. E olha o que ele diz: diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, ou seja, não faltar. Eu tenho certeza que... certeza não, né? Tenho certeza de nada. É um jeito de falar. Mas eu acredito que aqui, muitos de nós já passamos por privação e já passamos por um momento de você não estar nem com fome assim, e fica lá abrindo a geladeira e olha lá assim. Eu acredito que todos aqui já passou, se não passou vai passar pela privação, não, em nome de Jesus. Estou falando da segunda parte, da abastança. Porque quando você passar pela privação, rapaz, naquela hora você dá valor àquele pãozinho com manteiga que você desprezava quando estava num momento bom, não é mesmo? Mas o momento da maior abastança é quando você comeu e se fartou, não quer mais nada. Aí está lá com a barriga assim, né, irmão? É assim? Está com a barriga cheia e você vai lá assim, abre o armário mais uma vez, assim, como que... será que eu quero alguma coisa ainda? E olha para dentro, irmãos, e pode ter as guloseimas que você mais gosta e você não vai conseguir desejar. Porque você está muito abastado. Deus diz: olha, se eu não abrir a janela do céu, não derramar uma bênção tal, não sei se a bênção tal deve ser uma coisa que dela vos advém a maior abastança. É poder fazer uma compra sem olhar o preço, colocar as coisas no carrinho e no caixa. Eu acredito que, como lembro, vocês também já devem, por algum momento, ter ido no mercado com aquele dinheiro. Minha esposa falava: olha, a gente tem. Não, ela perguntava: amor, quanto que a gente tem? Eu falava: olha, tem tanto. Vamos fazer uma comprinha aqui com sabedoria. E como eu sou bom de matemática, eu sempre fui, ela pegava e eu registrava na calculadora. Chegava uma hora, ela ia pegar e falava: isso daí já não dá mais. Se for pegar, eu tenho que tirar esse aqui. É daqui do caixa. Agora você vê o que daqui pode tirar para pegar o outro, porque o que a gente pode pagar é só isso. Isso não é a maior abastança. Está entendendo? Isso daqui é privação. Porque quem é que gosta de ir no mercado e fazer compra? Quem gosta de fazer isso? Ninguém gosta. Eu duvido alguém que gosta. Você já teve que tirar coisa lá no caixa? Está passando e você de olho na lista.
Aí quando vai chegando perto do valor que você pode pagar, e aí você está para dentro do carrinho, ainda tem coisa demais, e aí você começa. Deixa eu começar a mandar os primeiros que não podem voltar, por último aqueles que podem ficar. Isso não é maior abastança. Aleluia, Deus. Só que para isso, irmãos, nós temos que nos voltar para Deus. Reconhecer nossos erros. Ver onde estamos errando. Ser verdadeiro com Deus. O testemunho que eu contei aqui semana passada era justamente isso, irmãos. Eu não estava sendo justo com Deus. E não podia reclamar que Deus não estava sendo justo. Na verdade, Ele estava sendo justo comigo. E no dia que eu fiz um concerto com a minha esposa, que ela foi a primeira prejudicada, eu falei, amor, a partir de hoje, porque o meu financeiro é aquela mulher ali. Sempre foi, na verdade. Assim como eu fazia com a minha mãe, sempre fiz com ela. O pagamento vai para a mão dela e ela administra. Vamos, eu vou dar uma dica aqui para os varões aí. E aí também vou dar uma dica para os varões também. Se não der na sua mão porque você não é um bom administrador, aí paciência, né? Mas se a varão é uma boa administradora, o varão pode tranquilamente confiar e ele vai dormir em paz. Em paz. Eu sempre fiz isso. Quando eu me casei, ele ganhava R$330. 330, né? Eu era um ajudante da empresa. Me deram um cartão, depois me deram um cartão de crédito. Nossa, eu me senti gente. Meu Deus, tem um cartão de crédito. E cheguei e falei com minha esposa, eu ganho tanto. Passaram uma noite, começaram a pagar lá uns negócios a mais lá, né? Como é que chama aquele? Noturno, salubridade. E o salário aumentou. Eu falei, agora ganho tanto. Tá? Deus já está abençoando. E dava na mão dela. E quando eu fiz o concerto com ela, eu estava errado com Deus. Eu tinha decretado no meu coração que não seria mais dizimista. Uma coisa que eu sempre fui desde que voltei aos caminhos do Senhor. Mas quando Deus me corrigiu, irmãos, que a coisa estava feia, que Deus teve misericórdia, eu fiz o concerto com ela e falei, a partir de hoje, tudo que vier na nossa mão, a primeira parte é de Deus. E o restante vai ser o que Deus quiser. Porque se eu não resolvo com 100, não vou resolver com 1000, se não é Deus. Está entendendo? E fiz um concerto com Deus, irmãos. E um concerto com a minha esposa. E Deus mudou a história. Então, irmão, seja em que área da sua vida. Porque isso aqui não é só dinheiro. Posso tomar mais uns 10 minutos hoje? Posso? Nós conversamos com uma pessoa, agora esses dias atrás, e a pessoa disse que é infeliz no casamento há 23 anos. Eu falei, meu Deus, 23 anos casado e infeliz. Mas ele conversando e ele mesmo confessando, irmãos, que ele não é honesto no casamento. Eu não estou falando de traição, não. Estou falando de entregar o melhor para a família, para a esposa. O melhor. Como é que podemos, irmão, ser felizes no casamento se não entregamos para aquela pessoa que está do nosso lado o melhor de nós? Como é que podemos ser felizes na saúde se não nos preocupamos com o nosso corpo e não damos para ele aquilo que é saudável? Em várias áreas da vida, irmão, você pode pecar contra muitas coisas. A Bíblia diz que glutonaria é pecado. Por quê? Porque causa mal à saúde. Está entendendo? Deus quer que nós sejamos felizes plenamente. O que é ser pleno, irmãos? Pleno é abundante. Em todas as áreas. Não vamos passar provação? Quem está falando isso? Nós temos um Deus que até na hora da provação nos faz felizes. Então, irmãos, vamos olhar para Deus, vamos nos contar e dizer assim, olha, volte para mim. Significa voltar, significa que estamos no caminho inverso. Estamos indo para lá, quando Deus, na verdade, está para cá. Quando o filho faz birra, que o filho faz birra, ele se distancia do pai, né? Não é assim? Quando o filho faz birra, ele sai batendo o pé, mas ele não fica pertinho, né?
já sabe que quando vai comer, então ele sai brabinho, mas vai indo para longe. O que o pai vai? Volta aqui. É aqui o lugar da bênção. Ainda que ele esteja brigando com você, é daqui que você pode ser abençoado. Um pai que tem autoridade, o filho esteja birrando, seja o que for, ele fala: ei, rapaz, volta aqui. Não é assim que vocês fazem? Não é assim que os pais fazem, que a gente faz? Você não aceita a birra do filho. Você quer corrigir ele logo, para que não seja pior. Então você diz: volta aqui, volta aqui. Isso não é a melhor forma, não é assim? Não é desse jeito. Porque o melhor caminho para a bênção é aos pés do Pai. Se nós pensamos isso dos nossos filhos, imagine Deus. Então, se estamos no caminho inverso, irmãos, se estamos de alguma forma defraudando, mentindo para Deus, ou ofertando a Deus aquilo que Ele não acha perfeito, voltamos, damos meia volta, pedimos perdão e começamos a trilhar aquilo que Deus quer. Porque Deus, irmãos, quando deu a palavra, Ele deu uma palavra perfeita. Como nós lemos aqui em Levítico, Ele não deixou uma coisa como que sem saber, mais ou menos disse: não, Deus decretou da forma certa. Vocês vão trazer assim, para que vocês sejam aceitos. É assim. E depois Ele diz aí: então, vocês se voltem para mim, sejam fiel a mim, e depois pode fazer prova de mim. Por que Deus se deixa de ser provado, irmãos? Por que Deus pode deixar que Ele seja Ele provado? Porque Ele garante a vitória. E eu não falo uma coisa dessa, eu falo prova de mim, eu falo: sabe que Deus tem poder? Me prova não. Não me bota a prova. Porque eu sou falho, eu posso falhar. Mas Deus diz: faça a prova de mim. E se eu não derramar uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastância, Deus não pode falhar, irmãos. É impossível que Deus falhe. Então Ele garante a vitória entre nós. Eu não sei hoje como você está, eu sei como eu estou. Eu sei como eu estou. Essa palavra está falando comigo. Como eu sei que está falando com a igreja, que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela nunca volta. Então pega a sua parte, assim como eu estou pegando a minha. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele tem um desejo ardente de abençoar o seu povo. Esse é o desejo de Deus. A palavra de Deus diz assim, que Deus diz assim: olha, eu tenho pensamentos de paz para vós. Pensamentos bons é o que Deus diz, a palavra de Deus diz. Coisas boas é o que eu tenho para vós. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e nós. As nossas iniquidades fazem isso. Amém? Então, irmãos, vamos refletir na palavra do Senhor. Tenho certeza que ela vai dar resultado na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus, igreja, em nome de Jesus.